Transtorno afetivo bipolar é classificado pelo CID como um transtorno de humor, e nele ocorrem episódios de depressão e mania sem motivo aparente e pode durar poucas semanas. As oscilações dos episódios é diferente das alterações de humor que ocorrem na vida normal do ser humano no dia a dia. E os episódios de alteração de humor do transtorno bipolar afetam a vida do ser humano a ponto dele não conseguir manter uma vida normal. A chave para esse diagnóstico é os episódios maníacos e geralmente se inicia entre os 18 e 25 anos, mas raramente é encontrado e identificado na infância. E no CID ele pode ser encontrado pelo código F31 e antes era conhecido como uma psicose maníaco-depressiva. O transtorno bipolar tipo 1 é definido por episódios maníacos que duram pelo menos 7 dias ou por sintomas maníacos que são tão graves que a pessoa precisa de cuidado hospitalar de imediato. Geralmente, episódios depressivos ocorrem também em um longo período, mas diferente do episódio maníaco, o depressivo ocorre por pelo menos 2 semanas. Uma das características mais comuns é a redução da necessidade de sono, que é diferente da insônia, em que o indivíduo deseja dormir ou sente a necessidade disso, mas não consegue. No transtorno bipolar tipo 1, ele pode dormir pouco, se conseguir, ou pode acordar várias horas antes do habitual, se sentindo repousado e cheio de disposição. Mesmo que muitos indivíduos com transtorno bipolar tipo 1 retornem a um nível totalmente funcional entre episódios, aproximadamente 30% mostram um prejuízo importante no funcionamento profissional. A recuperação funcional está muito aquém da recuperação dos sintomas, em especial em relação à recuperação do funcionamento profissional, resultando em condições socioeconômicas inferior e apesar dos níveis equivalentes de educação, quando comparados com a população geral, indivíduos com transtorno bipolar tipo 1 têm desempenho pior do que as pessoas normais em testes cognitivos. Os prejuízos cognitivos podem contribuir para dificuldades profissionais e interpessoais e podem até persistir ao longo da vida, mesmo durante períodos eutímicos. Ele é caracterizado por um ou mais episódios depressivos maiores que duram cerca de 2 semanas e pelo menos um episódio de hipomania durante o ciclo da vida. Ele já foi considerado mais leve do que o transtorno bipolar do tipo 1, porém hoje não mais, devido ao tempo de depressão maior que o indivíduo passa e também ao prejuízo grave que a instabilidade de humor pode trazer no âmbito profissional e social. No episódio de hipomania, a pessoa fica geralmente mais ativa, ocorre ali um aumento expansivo ou irritável e anormal da atividade e energia. Então a pessoa começa a agir de maneira muito agitada, fala demais, se distrai facilmente, fica proativa, resolve tudo que tinha para resolver em poucos minutos, poucas horas e fica com a autoestima bastante elevada. E geralmente isso ocorre durante ali 4 dias. Esse é o período mais ou menos onde ocorre o episódio de hipomania. Já no episódio depressivo maior, que como eu já disse, ocorre mais ou menos ali entre 2 semanas, a pessoa fica com o humor bastante deprimido, Fica na maior parte do tempo ou todos os dias, quase todos os dias, muito deprimida. A pessoa também tem episódios de insônia ou hipersonia, que é quando ela não dorme ou dorme exageradamente. Ela fica com agitação ou retardo psicomotor, geralmente isso é uma característica notada por pessoas de fora. Ela fica com a diminuição da concentração e da atividade intelectual, pensamentos recorrentes de morte e sentimentos de inutilidade ou culpa.
O transtorno afetivo bipolar afeta diretamente a qualidade de vida, a vida social e ocupacional do indivíduo, e está entre os distúrbios que mais afetam a população, porque ele vem junto com mudanças não só psicológicas, como também sociais. Nós podemos incluir nessas mudanças sociais as mudanças que acontecem com a própria família, que são os cuidadores, aqueles que vivem diariamente com pessoas que têm o transtorno. Muitas vezes, o indivíduo ele apresenta episódios onde existe muita agressividade, impulsividade e até mesmo sintomas psicóticos como delírios e alucinações que induzem o indivíduo a produzir ações que geram instabilidade financeira e instabilidade na família. O artigo A Relação Familiar com Pessoas que Possuem Transtorno Afetivo Bipolar vai apresentar resultados de entrevistas com famílias de pessoas que têm TAB. E essas famílias elas vão relatar que existe uma imensa, gigantesca mudança na dinâmica familiar e que muitas vezes isso gera muito sofrimento e desgaste para quem cuida. Membros da família, parentes próximos, muitas vezes eles se afastam por não conseguirem lidar com a situação. Por isso é necessário que haja o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, que acontece em 2 momentos. O primeiro é a intervenção nas fases agudas, que inclui a terapia farmacológica e às vezes a internação hospitalar, e a fase de manutenção, que é quando o indivíduo ele continua com o tratamento farmacológico e adere ao tratamento psicossocial. O tratamento psicossocial ele tem como objetivo esclarecer o que é o transtorno para tanto quem tem um transtorno quanto para a família, esclarecer quais são os sintomas, como lidar com as crises, como diminuir as crises, ajudar a família na fase de aceitação, porque muitas vezes não é fácil. Tem também como objetivo trazer a família para perto, porque o apoio da família é muito importante para quem tem esse transtorno. E alguns desses tratamentos psicossociais, nós podemos citar psicoeducação, terapia cognitivo-comportamental, terapia interpessoal e de ritmo social, terapia familiar e de casal e terapia psicodinâmica.